que eu tenho uma função que soma dois números, beleza? Só que eu tenho que passar os dois números que eu quero somar e uma função de callback para ele me chamar na hora que ele tiver com o resultado pronto. O que ele vai fazer? Daqui um segundo, né, ou seja, vai fazer de conta que demorou um segundo para calcular essa soma. E aí daqui um segundo ele vai chamar essa função de callback aqui, passando A mais B. Beleza? E aí como é que eu uso essa função? Né? Como é que eu uso essa função? Olha só. Async HTML, cadê o botão? Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou chamando aqui no onClick do botão, estou passando aqui soma assíncrona callback. Eu quero que você chame aqui, faça o cálculo de 1 mais 1. E o resultado, que vai ser 2, eu quero que você dê um alerta. Beleza? Então, o que isso aqui vai fazer é que ele vai demorar um segundo para mostrar um alert 2. Beleza, pessoal? Tem dúvida aqui? Ó? Então, o que eu fiz? Eu usei o setTimeout para criar uma assinatura, uma função que tem uma assinatura assíncrona, baseada em callback. Ou seja, na hora de chamar, eu tenho que passar 3 argumentos. Os dois números que eu quero somar, e um terceiro argumento é uma função de callback que eu quero que ele chame quando ele tiver o resultado. O que eu estou fazendo nesse callback? Eu estou dando um alert result aqui. Deixa eu ver se tem dúvida aqui, que agora começa a ficar mais complicado. Hackearam o código. Tem um exemplo mais legal. O homem só consegue fazer coisas síncronas. Se está trabalhando, só trabalha. Se está lendo, só lê. Já a mulher é assíncrona. É, mais ou menos. Né? É bem por aí. A mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Nós vamos ver a biblioteca Q ou algum equivalente? Não. Não vamos. Mas eu vou mandar um link depois de promessas no Angular, que você pode dar uma estudada por fora. VV azul de visto. É dos... Ah, é mesmo, cara. É do WhatsApp. Nossa, eu viajei aqui. Beleza. Tá bom. Agora existe uma outra maneira de você trabalhar com programação assíncrona. Que é o seguinte, ao invés de você usar programação assíncrona baseada em promessa, baseada em callback, né, que é esse primeiro caso aqui, você pode fazer programação assíncrona baseada em promessa. Tá? Então veja, olha só. Esse cara aqui, né, é uma função que também é assíncrona. Tá? Ele não vai retornar A mais B, veja que ele não retorna mais B aqui. Ele retorna esse cara aqui, promessa, que é um objeto. Beleza? Esse objeto, ele tem esse método then, certo? Ou seja, tem um atributo then, que é uma function, beleza? E o then, ele recebe um callback, que na verdade ele guarda o callback dentro do próprio objeto, beleza? Ou seja, esse cara aqui é um setter. Tá? É um setter para a propriedade callback desse objeto aqui. Tá bom? E aí eu vou retornar esse objeto aqui. Mas eu vou retornar esse objeto, só que antes eu vou agendar a execução dessa função aqui para daqui um segundo. E aqui dentro eu vou pegar e vou chamar promessa.callback passando A mais B. E aí o seguinte, eu espero que alguém já tenha chamado o then para que esse promessa.callback aqui exista. Né? Veja que aqui eu não estou setando o callback. Eu só estou criando a função que permite que uma outra pessoa sete o callback na promessa, mas eu mesmo não seto. Tá? Então se ninguém setar esse callback aqui, se ninguém chamar essa função then, antes desse prazo acabar, esse código aqui vai dar pau,
porque esse ponto callback aqui não existe, promessa.callback vai dar undefined, e na hora que eu aplico um parênteses no undefined, o JavaScript reclama. Beleza? Mas o que acontece é o seguinte, do jeito que eu estou chamando, eu pego aqui, soma assíncrona promessa 1, o resultado é essa promessa aqui, né? Então, ponto, then, aí eu já armazeno dentro do callback da promessa essa outra função aqui que vai dar um alerta resultado. Aí beleza, daqui um segundo, quando isso daqui executar, o promessa.callback ele já existe e aí isso aqui também funciona. Beleza? Então, uma outra maneira de pegar e quebrar isso daqui num código um pouco mais passo a passo, né? É o seguinte: var promise igual a isso daqui, ponto e vírgula, promise.then function, até dar uma indentada aqui. Beleza? Então isso aqui também eu vou pegar e vou colocar aqui 2 e 2. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Ele alerta aqui 14. Agora veja que se eu pegar e fizer só isso aqui, sem agendar, sem pendurar o callback, sem chamar o then, ele daqui um segundo, ó, dá um erro. Por quê? Porque eu não chamei o then, né? Eu podia até pegar e dar uma melhorada aqui, colocar um if aqui dentro para ele só chamar a função caso o callback exista. Tá bom? Então é o seguinte, então existem duas maneiras, basicamente existem duas maneiras de você trabalhar com programação assíncrona em JavaScript. Uma, callback, você fica passando a função para dentro da outra como parâmetro. 2, promessa, você faz com que a sua função assíncrona retorne uma promessa que tem um método para você pendurar um callback normalmente chamado then. Beleza? O que é melhor? Então, a gente vai usar, na real, a gente vai usar muito mais promessa trabalhando com JavaScript. Né? E aí tem até essa perguntinha aqui no Stack Overflow, que é bastante interessante, dá uma olhada. Né? O cara pergunta por que callbacks têm um acoplamento maior do que promessas. Né? Então, acoplamento é uma característica de software que a gente quer evitar. Né? A gente quer que os nossos componentes que a gente cria tenham baixo acoplamento. Baixo acoplamento permite que os componentes do seu software variem de maneira independente. Baixo acoplamento evita que você mexa num lugar e isso tenha um impacto em um monte de outros lugares. Tá? Então, aqui o cara está falando o seguinte, olha, callback tem acoplamento maior do que promessa. Por quê? E aí tem uma resposta aqui que é o seguinte, olha, eu não acho que eles têm acoplamentos diferentes, não. Eles têm mais ou menos o mesmo acoplamento. Mas promessas têm outros benefícios também. Então é o seguinte, se você expõe um callback, né, você tem que documentar se ele vai ser chamado uma vez ou mais de uma vez. Né? As promessas são chamadas só uma vez. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma função, por exemplo, aqui ele está falando aqui do array.map, né? Isso aqui é uma função que recebe uma outra como argumento que ele chama várias vezes. Né? A promessa não, a promessa ele chama só uma vez. Se você chamar then, né, a gente já sabe que na hora que a promessa for cumprida, ele vai chamar aquele cara só uma vez. O callback não dá para jogar uma exceção. A promessa você tem como passar um outro método, .then, e você pode passar um outro callback .error, né, para ele chamar em caso de erro. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma função soma assíncrona, né? Soma 1, e aí eu passo a função para quando der certo e outra função para quando der errado. Né? Isso aqui é baseado em callback. Ou então se eu posso ter isso daqui, soma 1.then, aí eu passo a função de sucesso, .error,
eu passo a função que dá errado. Tá? Então, assim, ele faz aqui uma discussão sobre vantagens da promessa com relação a callback. Né? Então, tá aí o link para dar uma olhada com calma depois. Deixa eu ver se tem dúvida antes de falar de Ajax. Sobre as funções assíncronas, você poderia dar um exemplo de como usar isso no dia a dia? Não, vou mostrar. Calma aí, Jaqueline. Qual a diferença entre promessa e callback? Vantagem e desvantagem? Por que os nomes? Tá, já respondido, né? Beleza. Esse intervalo de 1 segundo é só uma GAMB para usar a API assíncrona do set intervalo, né? Correto, Ricardo? É só uma GAMB para mostrar como é que funciona o assíncrono. Daniel, não posso utilizar o ponto .den mais de uma vez na mesma operação? Depende da biblioteca de promessa que você está usando. Então, por exemplo, falhou o áudio. Vou falar de novo. Então, não posso utilizar o ponto .den mais de uma vez na mesma operação. Então é o seguinte. Com essa promessa meia boca que eu fiz aqui, tá? Se eu chamar o den 2 vezes, a segunda vez vai sobrescrever o callback armazenado na primeira vez. E aí o seguinte, quando a promessa for cumprida, ele vai chamar só o callback armazenado na segunda vez. Qual que era o certo? O certo é que esse objeto promessa não tivesse um callback. O certo é que ele tivesse um array de callbacks e que o den adicionasse um callback dentro desse array. Beleza? E outras bibliotecas que implementam promessas de maneira decente, como por exemplo a biblioteca de promessa do Angular, fazem isso. Então eu posso chamar .den, e aí a hora que a soma for resolvida, ele vai chamar as 3 funções que foram penduradas nos 3 .dens. Essa minha promessa não. Uma implementação de promessa de verdade faria isso. Eu deveria fazer. Beleza? Exatamente. Porque é o seguinte, esse tipo de código aqui, a gente não vai ficar escrevendo código que cria promessa. A gente vai escrever código que usa promessa criada por outras coisas. Tá? Vamos lá, vamos para frente que vai ficar mais claro. Então é o seguinte, olha só. Peraí que minha voz está começando a falhar aqui. Então é o seguinte, nessa página aqui, async.html aqui, página 6, eu coloquei aqui o script do jQuery. O script do jQuery. Para quê? Para eu poder